Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando aí. O pessoal já deve estar entrando aos poucos aí, mas vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o tempo. A gente sabe que parar uma hora do nosso dia aí não é fácil, então a gente queria muito agradecer o tempo de todo mundo. Mas vamos lá. O áudio está saindo bem aí, né? Legal. Tranquilo. Assim. Sim. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Então, boa noite. Vamos começar, então, mais um curso aí da Inside Sales School. Eu vou falar um pouquinho aí sobre as agendas, um pouquinho do tema, né? A ideia aqui é hoje a gente, em torno aí de uma hora, poder compartilhar um pouquinho mais aí sobre algumas boas práticas dessa posição, né, de SDR, explicar fundamento, como é isso, né? E explicar um pouquinho mais como que a gente pode estar ajudando vocês aí. Mas vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou falar um pouquinho da gente e a gente já entra aí no tema, né? Mas a Inside Sales School, a gente nasceu aí com o propósito de ajudar as pessoas, né, durante a pandemia. A gente sabe que não foi fácil para ninguém, foi duro aí para muita gente, né, muita gente perdeu o emprego, e a gente entendeu que a gente poderia ajudar as pessoas que foram impactadas, né, nesse sentido. Muitas pessoas que tinham seus empregos foram prejudicadas, muitas pessoas que estavam procurando emprego ficou mais difícil ainda. Então, a gente entendeu aí que a gente poderia estar ajudando aí de alguma forma, né? Então, o Site Sales School, nós somos uma startup social sem fins lucrativos, né? Então, todo o conteúdo que a gente faz, toda ajuda que a gente faz é 100% gratuita. E, assim, eu lembro muito no começo ali da pandemia, teve um vídeo que nos impactou muito e que originou todo esse movimento, né? Que foi um pai no mercado com seu filho no colo, implorando por um saco de arroz, fralda, enfim, né? Então, a gente aí, com uma missão aí de ajudar as pessoas, decidiu criar essa iniciativa, né? Então, a gente fez uma sessão no ano passado, um curso também de 3 dias, igual vai ser essa sessão aqui conosco também, onde a gente compartilhou um pouquinho sobre metodologias de vendedores de inside sales, ajudamos algumas pessoas com currículo, LinkedIn, e foi bem legal o resultado disso, né? A gente conseguiu ajudar aí em torno de 500 pessoas, muitos feedbacks bem interessantes, né? Tanto de quem não conhecia nada sobre o assunto, como quem já conhecia também sobre o assunto, né? Então, isso é bem importante. E a gente decidiu aí fazer uma nova sessão focada em SDR, vou explicar um pouquinho melhor, que é a posição inicial aí, né, para esse novo mundo, enfim, né, de vendas consultivas, inside sales, né? Então, um pouquinho aqui da estrutura hoje do time, depois, ao longo dos 3 dias aí, entre hoje, amanhã e quarta, vocês vão conhecer aqui todo o pessoal, mas basicamente esse aqui é o time que vai estar ajudando vocês. A gente não tem formação acadêmica de professor, né? A gente não é professor, todo mundo que está aqui atua em alguma empresa, numa função aí de comercial em tecnologias, tirando a Bárbara no final do nosso curso vai nos ajudar, ela é headhunter, enfim, tem uma outra formação e vai poder passar um pouquinho sobre alguns conteúdos bem interessantes também, mas todo o resto aqui do time vieram de outros mercados também, estão nesse mercado de tecnologia há algum tempo, e a gente decidiu aí compartilhar um pouco de conhecimento aí, de novo, para ajudar quem não conhece nada, até quem já atua na posição ou outras posições e quer se desenvolver um pouco mais nesse sentido. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho da agenda de hoje e dos próximos dias, só para a gente estar organizado. A gente vai subir esse vídeo no YouTube também, caso vocês queiram revisitar algum ponto, fiquem à vontade. E no final do dia de hoje, na verdade, de cada dia, a gente vai abrir os últimos minutos para perguntas e respostas, enfim, para a gente poder ir ajudando vocês, né? Então, um pouquinho de hoje, como que a gente vai seguir, né? A gente vai começar a dar uma introdução, né, do que é o SDR, qual é o mercado de inside sales, como funciona, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre como ser um SDR bem-sucedido, entre soft skills e hard skills. Esse ponto, assim, vai ter, e a gente vai tentar desmistificar isso ao máximo, palavras que talvez vocês não conheçam, né? Para alguns já é normal do dia a dia, mas para quem não conhece, a gente vai tentar ser o mais objetivo e mais claro possível, né?
focado em o que as vagas de SDR pedem, né? Então, um dos grandes objetivos aqui do curso é realmente ajudar vocês a se empregarem nesse novo mercado, nessa nova posição, né? Entender o que o mercado está pedindo e também, de novo, para quem já participa aí da posição, a gente poder ajudar em algumas coisas de técnicas, enfim, né? Na própria capacitação. E por último, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre diferenças de SDR outbound, inbound. De novo, né? Talvez tenha algumas palavras aí que não sejam do dia a dia, mas a gente vai trazer ao máximo esses pontos para vocês, que é o que o mercado está pedindo, e ajudar vocês nessa trajetória, né? No segundo dia, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é CRM, basicamente o sistema aí que a gente usa para estar trabalhando nessa posição, né? A gente separou aqui também, no segundo dia, no caso amanhã, algumas técnicas, né, de qualificação de demanda que faz parte da rotina do SDR, e os recrutadores pedem o conhecimento dessas técnicas também, né? Tem vários níveis de SDR, tem empresas, né, que estão buscando pessoas com mais qualificação, mas também tem muitas pessoas, empresas, que procuram SDRs com muitas soft skills, na verdade, habilidades, né, pessoais. Mas essas técnicas aqui, que a gente vai apresentar amanhã, é legal vocês já terem conhecimento, porque se pedirem, enfim, algumas vagas de emprego e também que a gente vai disponibilizar, vocês já vão estar sabendo, né? Então, com certeza, vai ser um diferencial bem importante na hora das entrevistas. E, por último, no terceiro dia, a gente vai falar aqui sobre mentalidade de SDRs vencedores, um pouquinho mais sobre essa área comercial. Junto com a Bárbara, como eu falei inicialmente, né, a gente vai falar bem sobre questões de LinkedIn, que é a rede social corporativa, né? Como ter um currículo aderente hoje ao mercado, comportamentos na entrevistas, né? Isso é bem interessante. Vamos passar por alguns depoimentos de sucesso que a gente teve aí no nosso primeiro curso. E, por último, a gente vai encerrar aqui com um coaching de carreira. Basicamente, a gente vai fazer uma segunda rodada, né? Para quem tiver interesse, a gente entrar num detalhe, e a gente vai dividir os interessados para cada um aqui, alguns instrutores aqui, para a gente entender no detalhe qual é o momento de vocês, o que vocês estão buscando, e a gente ir juntos atrás desse objetivo, né? A gente vai disponibilizar certificados também, a gente vai enviar um formulário, né? Com algumas perguntas sobre o curso, enfim, né? Algumas perguntas padrões, e aí a gente vai poder ter essa sessão de coaching de carreira, que vai ser bem importante, né? E, obviamente, também linkar com vocês aí algumas vagas, né? Então, a agenda é mais ou menos essa, tá, pessoal? A gente tem bastante inscritos aqui. Dentre esses inscritos, a gente tem diversos momentos profissionais, tem pessoas, de novo, que já estão atuando na área, tem pessoas que estão em algum outro tipo de mercado, estão em transição de carreira e querem se adaptar a esse modelo de trabalho, e tem pessoas que também estão desempregadas, né? Então, é um ponto que a gente vai conseguir aí ajudar aí de ponta a ponta, né? Então é isso, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui um pouquinho sobre a introdução do que é o SDR, um pouquinho mais aí de como que é o trabalho. E, de novo, pessoal, nos últimos minutos a gente abre para perguntas e respostas e a gente troca um pouquinho mais. Mas vamos lá. Antes de falar de SDR, a gente tem que falar sobre o que é Inside Sales, né? Eu vou estar apresentando a tela aqui, então, Bruno, pessoal aí da organização, se tiver alguma coisa aí, só me avisar aqui que eu volto para a tela da videoconferência. Mas vamos lá. Então, o que é o Inside Sales? Assim, a gente tem como um mercado tradicional, né? Vamos lá, vários tipos de venda, né? A gente tem a venda do varejo. Eu, propriamente, vim do varejo, né? Eu trabalho com tecnologia desde 2013, mas eu vim do varejo, eu vim do turismo, então eu fiz uma transição naquela época, né? Muitas pessoas, inclusive, por exemplo, o Jefferson, a gente vai falar no último dia, né? Ele veio também do mercado tradicional de varejo, né? Conseguiu se adaptar a esse novo modelo. Então, o que é o Inside Sales, né? Basicamente, as vendas internas, né? Basicamente, é um modelo de trabalho onde a gente trabalha internamente, né, através de computador, rede social como LinkedIn, WhatsApp, telefone, e-mail, né? Então, é um modelo de vendas consultivas, onde não é majoritariamente presencial, a gente trabalha muito com as tecnologias, né?
atendendo clientes, fazendo todo o trabalho de vendas, né? Então, é um modelo aí que muito reflete a era que a gente vive hoje, né? A gente sabe aí que com a pandemia teve diversos ônus, enfim, mas um dos pontos aí que o mercado se atualizou muito é nesse sentido, né? Então, muitas pessoas trabalhando de home office, trabalhando de casa, por videoconferência, existem diversas ferramentas para isso, né? Então, o mercado está muito aquecido nesse sentido, e, inclusive, até um dado interessante que a gente identificou que, esse boom do mercado, surgiu-se muitas oportunidades de muitas empresas aderirem aos SDRs, né? E eu vou explicar um pouquinho mais aí do que é, qual é o dia a dia deles. Um pouquinho aqui embaixo, se vocês forem ver, deixa eu ligar aqui o pointer. Basicamente, eu tentei ser mais objetivo possível, né? Esse modelo Inside Sales, a gente tem como uma vaga inicial, uma posição inicial, né? O SDR. Depois a gente parte para o Closer, que significa venda, né? E depois aqui o Customer Success, né? Que seria o pós-venda, né? Então, de forma bem objetiva, muitas pessoas que estão começando nessa transição aí de carreira, nessa nova posição, começam como SDR, e aqui em Closer, que seria o vendedor, né? Tem diversas posições, executivo de vendas, gerente de contas, e por aí vai. Então, não tem uma trilha, né? Mas a porta inicial é o SDR e depois ele permite navegar dentro desse mercado, né? Bom, agora de fato, né? O que é o SDR, né? Na sigla em inglês aqui, né? O Sales Development Representative, né? O que a gente chama hoje no Brasil do profissional que trabalha na pré-venda, né? O Brasil, ele adotou vamos lá, esse período, esse contexto, mas eu gosto de falar que o SDR faz parte da venda, né? Ele trabalha muito inicialmente com a qualificação de leads, né? Leads basicamente são clientes que estão interessados em comprar algum produto ou serviço nosso, né? Que tipo de empresa adere ao SDR, né? Muitas empresas que trabalham com B2B, né? Que é business to business, que é basicamente empresas para empresas, né? Eu tenho um produto, um serviço, e eu vendo esse produto ou serviço para outras empresas, tá? E o SDR ajuda na qualificação desses clientes que estão aí interessados em conhecer um pouco mais a gente, né? E em seguida, depois, o Anderson vai contar um pouquinho sobre quais tipos de SDR a gente tem hoje no mercado, né? E esse é um cargo que ele está, de novo, né, sendo dotado muito forte aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Com a possibilidade de trabalhar remoto, né? Então, tem muitas empresas que ainda têm um sistema, vamos lá, híbrido, né, indo presencial, mas muitas empresas adotam o sistema remoto, né? E isso permite a gente trabalhar de qualquer lugar e para qualquer empresa aí do Brasil, né, por exemplo. Então, o SDR basicamente de novo, né, é a posição inicial, o primeiro degrau dentro dessas questões de vendas consultivas, né? E a gente vai falar aqui ao longo do curso como a gente se tornar um SDR, né? Tenho certeza que a gente vai ajudar bastante vocês. A gente, no primeiro curso, né, no ano passado, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas que não tinham conhecimento algum sobre isso, né? Por exemplo, pessoas que veio, um exemplo, né? Lojas Carrefour, Casas Bahia, venda de ponta, que conseguiam se inserir nesse mercado e trilhar uma carreira dentro desse segmento, né? Então, basicamente, o SDR é isso, né? A pessoa que vai estar ali na ponta, inicialmente, ajudando aí a qualificar esses clientes interessados e dentro desse sistema, qualificou o lead, qualificou, entendeu o que é, a gente vai ensinar também técnicas aqui, eles passam para o vendedor, né? E o vendedor entra em contato com o cliente para fazer a venda, né? Então, basicamente, esse é o ponto inicial aí de contato daí do SDR, né? Mas vamos lá, pessoal. Bom, queria trazer aqui alguns dados de mercado, tá? Esse dado é bem recente. Aqui, conforme o Glassdoor, a gente vai enviar essa apresentação para vocês também, tá? Para vocês terem o link, enfim, todo o conteúdo depois também. Esse é um salário aqui médio no Brasil, tá? De R$ 2.112. Isso é uma pesquisa do Glassdoor, que basicamente o Glassdoor é um site onde faz ranqueamento de empresas, ranqueamento de salários, de benefícios, né? Então, a gente trouxe essa estatística aqui para vocês estarem cientes, né? E, óbvio, como toda profissão aí no mercado comercial, ela também é atribuída a comissões, né? Geralmente, como o SDR ele trabalha atuando muito em qualificações e agendamento de reuniões para os vendedores, né?
o comissionamento é feito por agendas e reuniões feitas. E algumas empresas adotam, por exemplo, se um SDR agendou para um vendedor, o vendedor foi lá, fez a venda, recebe ainda mais comissão, né? A gente tem um dado aqui também, que a comissão varia, mas o entorno é de 40% do salário base, né? Então, assim, média, pessoal, para quem está começando agora nessa posição, dá para tirar aí uns 3 pau mais ou menos por mês, né? A gente sabe que para muitas pessoas isso é muito importante, né? E também pessoas que já estão atuando em outras áreas, talvez, enfim, já estejam com outro nível de salário, mas para quem está começando, e os dados são esses, e a chance de crescimento é muito rápida, né? Então, o SDR geralmente em 6 meses, 1 ano, ele consegue ser promovido, né, para o vendedor, para o closer, que a gente chama, e aí os ganhos são muito maiores, né? Eu gosto de dizer assim, né? É um primeiro passo para um desenvolvimento de carreira, um mercado novo, que com certeza aí no Brasil, né, a gente sabe que não está fácil nada para a gente, e que é um mercado que está muito aquecido e que com uns retornos de investimentos bem aderentes, né? Bom, aqui eu trouxe um pouquinho aqui de algumas pesquisas, né? Enfim, a gente vai falar também sobre o LinkedIn, que é a rede social nossa, corporativa, né? A rede social profissional. Mas eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo, da Startup, aqui está o link do conteúdo que a gente vai dar para vocês também, né? Essa profissão da SDR se tornou essencial para as empresas, né? Como eu falei anteriormente, do B2B, do Brasil. É muito difícil hoje a gente chegar numa gama de clientes novos, e a gente sabe aí que essa posição de SDR ajuda muito a impulsionar as vendas, né? Então, isso tem sido um motor aí de grandes empresas para aumentar o faturamento, aumentar aí toda a liquidez aí das empresas, né? Eu coloquei aqui alguns prints para vocês verem. Isso aqui são prints de LinkedIn. Aqui embaixo, por exemplo, né, tem alguns posts onde a gente tem aqui pessoas compartilhando vagas, né? Então, todo dia a gente tem vaga. No final do curso também a gente vai ensinar como montar o LinkedIn campeão, a vocês receberem vagas diariamente também, né? Então, a gente está trazendo aqui alguns exemplos práticos, né, de como o mercado está aquecido. E aqui à direita, né, alguns exemplos aí da galera que conseguiu aí iniciar nessa posição de SDR. Então, assim, pessoal, de novo, para quem não tem experiência, para quem está aderindo a esse tipo de mercado, esse tipo de posição, né, a gente percebeu que tem muita gente conseguindo, né? E, de novo, não é uma posição que pede mil critérios, graduações, enfim, né? É muito mais, assim, ter algumas habilidades que a gente vai falar em seguida com o Bruno, do que qualquer outro tipo de certificação, por exemplo, né? Muito mais vontade, assim, né? Então, aqui a gente está trazendo alguns pontos para vocês verem aí que o mercado realmente está aquecido, e no final do curso aí, com certeza, a gente vai ter resultados positivos com vocês. Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Sobre essa primeira visão da SDR. Se ficar alguma dúvida, no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, então vai estar todo o time aí para ajudar vocês. Vou passar a bola aqui agora para o Bruno para contar um pouquinho mais aqui sobre como ser um SDR bem-sucedido, soft skills, hard skills, o que é isso e por que é importante a gente estar falando disso hoje. Show. Boa. Obrigado, Vinícius, pela introdução. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno Rocha. Assim como o Vinícius comentou, eu também não vim, né, não ingressei no mercado nesse segmento comercial. Então, eu comecei na área financeira, passei pelo jurídico, até decidir fazer carreira como Insight Sales, né, nessa posição de vendas. Hoje trabalho na OMI como Key Account, trabalho com contas estratégicas lá e integro aqui o time da Insight. Vai ser um prazer poder contar para vocês um pouquinho sobre soft skills, hard skills e como ser um SDR bem sucedido, certo? Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar com hard skills, né? Então, o que é hard skills? São capacidades técnicas, né? Ou habilidades aprendidas por meio de cursos, treinamentos, livros, workshops, entre outras coisas. Então, basicamente, isso que nós estamos fazendo junto aqui, nós estamos começando a desenvolver hard skills junto com vocês, que são um conhecimento que a gente pode aplicar, né, dentro da área, né, de atuação do SDR, baseado em tecnologias que esse segmento nos pedem. Então, por exemplo,
utilizar um CRM, utilizar, por exemplo, de um conhecimento a partir de uma graduação, cursos técnicos, enfim, mestrados, doutorados, enfim. Então, são técnicas, né, são recursos que a gente desenvolve, aprende, né, para poder aplicar isso tecnicamente dentro da função de SDR. Então, repassando, hard skill são técnicas que a gente desenvolve para poder aplicar dentro dessa área de atuação de SDR, assim como todas as outras, mas aqui a gente destaca alguns exemplos, né, voltadas para SDR, que é conhecimento em língua estrangeira. Normalmente algumas empresas pedem, né, com esse conhecimento, uma graduação, cursos técnicos, entre outras coisas. Vou falar mais sobre isso ali na frente, mas resumindo, hard skills são conhecimentos técnicos para que a gente possa aplicar, né, no desempenho aí de uma atividade comercial, certo? Bom, acho que falando agora um pouquinho sobre soft skills, que é o próximo. Soft skills são habilidades, né, interpessoais que a gente aplica no dia a dia, isso não só, de novo, na área comercial, não só como SDR, mas é de suma importância nessa posição de SDRs. Então, basicamente, quando a gente começa a falar de habilidades interpessoais, a gente deixa de lado técnicas, a gente deixa de lado esses conhecimentos mais voltados para ferramentas e a gente começa a falar de pessoas, que no final de tudo é tudo sobre pessoas, né? Então, a gente começa a falar de habilidades, por exemplo, como inteligência emocional, a gente começa a falar de habilidades como, por exemplo, controle de ansiedade, né, comunicação, né, liderança, entre outras coisas. Então, a gente começa a falar de habilidades de pessoas para pessoas. Então, não necessariamente está vinculado a um produto, a uma tecnologia em si, mas sim em pessoas, né? Que é o final de tudo, que é onde a gente se encontra. Então, basicamente, quando a gente junta essas duas coisas, hard skills e soft skills, a gente está falando de técnica e a gente está falando de pessoas, né? Habilidades interpessoais. Então, uma coisa acompanha a outra. Não adianta você, né, ter muitas técnicas, saber falar, né, utilizar de diversas ferramentas, mas se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo, né, controlar a minha ansiedade, se eu não consigo, por exemplo, ter uma inteligência emocional. Então, é muito importante a gente fazer né, a junção dessas duas coisas, tanto a parte de soft skills quanto hard skills. Ter essas duas coisas muito bem alinhadas, ali, muito bem equilibradas, para que a gente consiga, né, operar ali, né, entregar como SDR ali um bom trabalho, mas sempre visando o crescimento não só quanto colaborador individual, mas também como empresa, né? Então, fazendo um paralelo que eu gosto muito, né? Imagina a gente tem um time de futebol com um monte de fera ali no time, mas a gente não sabe lidar, né, com as técnicas de todos esses jogadores, a gente vai acabar tendo ali uma baita de uma confusão, a gente não vai conseguir ir para frente. Então, aí que entra os soft skills, essa relação interpessoal, esse controle ali dos talentos para que juntos a gente possa chegar nos objetivos. Então, eu acho que, ilustrando aqui as duas coisas, eu gosto de dividir esses dois assuntos, né, de duas formas. Né? Eu costumo dizer que hard skills são coisas temporárias, porque as tecnologias todos os dias mudam, né? Todo dia muda, todo dia a gente tem coisas novas, né? Então, por exemplo, aquele cara que fez um curso lá atrás de datilografia, máquina de escrever, essas coisas, esse cara não usa essa hard skill hoje em dia para mais nada, já foi, está lá no passado, hoje são outras. Agora, aquele cara que lá no passado também desenvolveu uma soft skill, por exemplo, de inteligência emocional, esse cara usa isso até hoje, porque né, a gente carrega isso para o resto da vida, isso vai com a gente em vários âmbitos, né, não só profissional, mas também no profissional. Então, é muito importante a gente ter o equilíbrio dessas duas coisas, tanto soft skills como hard skills. Um comentário aí também, só complementando, né? Acho que o Bruno pontuou muito bem. A gente no curso aqui, né, principalmente no dia de amanhã, a gente vai falar muito sobre hard skills, né? Então a gente vai falar sobre técnicas de qualificação, como BANT, GPCT, que basicamente são técnicas que essa posição de SDR pede, né? No final do curso a gente vai compartilhar algumas vagas e vocês vão ver que muitas das vagas vão estar pedindo conhecimento nessas técnicas que a gente vai abordar amanhã. Então, aí, o hard skills, né? E no terceiro dia, né, o Jackson vai falar um pouco também, o Jackson e o Bruno, vão falar um pouco ali sobre questões de comportamentais, que aí entra soft skills, né? A gente vai falar sobre resiliência, sobre como ter uma mentalidade aí de SDR, na parte comercial, né? Vencedor. Então, basicamente, as questões comportamentais, né? E essa posição pede, por exemplo, resiliência, ela pede proatividade, né? Um perfil comunicativo, enfim. Então, a gente vai abordar tudo isso como hard skills e soft skills que a gente entende que é importante para
posição de SDR. Show de bola. Bom, pegando o gancho, né, já que nós estamos falando de soft skills, aqui a gente separou, né, um tema muito legal que é como ser um SDR bem-sucedido, né? Aqui está a pergunta de milhões, né? Como ser um SDR bem-sucedido? Se a gente observar, isso aqui é um conjunto de soft skills, né? É um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver, né, na área, nessa atuação de SDR. Quer gostar de pessoas, está focado em ajudar a entender o lead, né? O lead, enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas o lead é aquela pessoa interessada em conhecer ou não aquele teu produto, oportunidades reais de negócio, gostar de aprender, né? Entender a tecnologia, né? É um grande aliado, não só, obviamente, na área comercial, mas como um todo. A gente não pode se distanciar da tecnologia, ela está presente aí no nosso dia a dia. Então, assim, um conjunto de fatores aqui, um conjunto de soft skills que tornam, sim, um SDR muito competitivo no mercado, um SDR de sucesso no mercado. É um conjunto de fatores que a gente, né, com base em pesquisas, trouxemos para cá, que faz total sentido. Então, só repassando, gostar de pessoas, para mim, essa é a número 1, a mais importante de todas. Não adianta a gente querer falar com pessoas o dia inteiro na posição de SDR e não gostar de pessoas, né? Então, é muito importante a gente gostar de falar com pessoas. Então, estar focado em ajudar o lead é muito importante. Ajudar teu vendedor, que é o cara que vai estar ali junto contigo, trabalhando ali. Esse cara é teu parceiro, seu aliado de trabalho, então precisa gostar de ter essa interação, né? Entender as oportunidades reais de negócio, gostar de aprender. Óbvio, isso para todos os segmentos da nossa vida, a gente tem que gostar de aprender, gostar de evoluir, é muito importante. E, obviamente, entender a tecnologia, enfim, entender que isso aí é uma coisa que muda basicamente diariamente, é a nossa aliada, a gente não pode deixar passar. Certo? Então, esses foram alguns pontos que eu separei, alguns pontos que eu destaquei, que eu acredito que são de suma importância para um SDR bem-sucedido. O Anderson está chegando, né, vai contar um pouquinho também de alguns pontos super importantes. Fiquem à vontade para fazer perguntas, no final a gente vai começar a responder e contem comigo. Boa, Brunão, obrigado. Também só um comentário, né? No último dia aqui a gente vai passar alguns depoimentos de sucessos, né? E para essa posição de SDR, vocês vão perceber que as hard skills, né, as técnicas, elas não são majoritariamente importantes para vocês conseguirem entrar nesse mercado. Um dos pontos mais importantes é as soft skills, né? Você ter a parte de comportamento. Tem aquela frase aí famosa, né, que contrata-se caráter e treina-se habilidades, né? Então, para essa posição, muitas vezes, né, a maioria das empresas, elas buscam pessoas com perfis comunicativos, proativos, resilientes, né? E aí vai de diversos segmentos aí de pessoas, né? Que no último dia a gente vai estar contando um pouquinho mais das histórias de sucesso aí de cada um. Isso aí, Anderson, isso aí. manda bala. Obrigado, Vini. Obrigado, Bruno. Pessoal, eu sou o Anderson. Eu também integro aqui o time da Insight Sales School. No dia a dia, eu, inclusive, trabalho junto com o Vini. Então, a gente é coleguinha de trabalho. E tudo que o Bruno falou é verdade, viu? A gente precisa ter esse tipo de comunicação, estar sempre bem alinhado, assim, para que as coisas dêem certo e para que a gente tenha resultado também no final do mês, né? Senão não adianta nada. Bom, aproveitando o primeiro dia aqui, né, e também um pouco do que eu vou falar, eu vou fazer uma diferenciação aqui entre o que é o outbound e o inbound dentro de vendas, e vou passar sobre algumas coisas, algumas técnicas, né, algumas dicas sobre prospecção de forma geral, assim, né? Bom, então para começar, né, o que é o outbound em si? O que é essa palavra em inglês, né? O outbound em português significa de saída, né? Então a gente já pode se referir nesse caso, né, trazendo para a venda já, que se refere à busca de clientes. Então, assim como eu tentei ilustrar aqui com o filme do Will Smith, né, a Procura da Felicidade, o ideal aqui é que as pessoas fazem a ligação fria, e-mail frio, mensagem via LinkedIn. Então, as pessoas, né, os SDRs, eles vão tentar buscar o cliente, eles vão tentar traçar o perfil do cliente que eles precisam e vão tentar ir atrás dessa pessoa para que eles tenham aderência com o produto que eles estão vendendo, né? Isso é um ponto também que eu vou falar um pouquinho mais para frente, da aderência, né? Mas a gente vai em busca ativamente de novos clientes, né? Então a gente vai fazer ligações, fazer e-mails para pessoas que a gente nunca viu na vida e nunca conversou também. Então é um trabalho, né? Como o Bruno já falou ali e a gente vai falar um pouquinho depois também de resiliência, né? Mas é um negócio assim que
que exige um pouco de você, mas é muito satisfatório, né? Quando você consegue que aquilo vire, que você consegue ajudar alguma pessoa, é muito bacana. A prospecção em si, né, está muito ligada ao outbound, então, porque a gente vai procurar prospectar novas pessoas, novos clientes, novos leads para o negócio, para que a gente tenha resultados no final do mês, né? Então, o papel do SDR aqui, e é isso que o SDR faz, na verdade, né? Que é prospectar novos negócios e também qualificar os novos negócios. Bruno, o outbound é bem difícil. O papel do SDR é esse, né? Então, é buscar novos clientes e buscar novas pessoas para ter relacionamento, né? E até a questão de relacionamento também é uma coisa muito importante, né? Você precisa convencer uma pessoa que você nunca falou na vida, que você nunca falou, que você nunca encontrou, né? De que, né, com algumas técnicas, enfim, você consegue ajudar ela com o problema que ela pode estar passando, né? Então, isso é muito legal. Por outro lado, se a gente for falar do inbound, eu vou pedir para o Vini passar para mim, ele é, na verdade, completamente contrário, né? A gente vai falar, então, da entrada de clientes. Então, aqui, né, se no outbound era um negócio mais... que você vai ter uma busca mais ativa de clientes, aqui é o contrário. Você vai atrair clientes para o seu negócio. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso criando conteúdo. Então, por exemplo, se a Insight Sales fosse vender cursos aqui, por exemplo, a gente criar esse tipo de conteúdo já seria uma porta de entrada, por exemplo. Então, são pessoas que estão tentando aprender sobre, estão lendo na internet, que estão consumindo conteúdo online, né? Então, aí pensando no ambiente online, para se informar sobre algum tema e, né, possivelmente comprar algum tipo de produto, caso a necessidade ali precise dele, né? Então, o marketing também está muito envolvido aqui, né? Então, dentro do ambiente online, o marketing vai criar material, conteúdo, junto com o pessoal de vendas, né? Quando a gente pode contribuir, para que essas pessoas venham para o nosso site, para o nosso canal no YouTube, para que a gente mande e-mail marketing para o nosso blog, enfim, né? As possibilidades aí são várias, para que essas pessoas consumam conteúdo e venham falar com a gente, né? No inbound em si, as pessoas, na verdade, vão levantar mais a mão para que elas recebam um contato do que a gente entrar em contato com essas pessoas, né? Então, é realmente bem mais reativo nesse sentido, só que a gente também não pode esperar que esses leads simplesmente cheguem, né? Porque isso pode levar algum tempo, né? Para que as pessoas elas se eduquem um pouco mais sobre o assunto, para que se sintam confortáveis também de comprar algo. E por isso que uma mescla dos dois é o ideal, né? Então, ter pessoas que vão atrás de clientes diariamente, né? E façam... e tem uma equipe para isso, para apoiar, para que tenham ferramentas para isso também. Mas também a gente tem que ter um lado do inbound, de criar conteúdo, de fornecer conteúdo gratuito para as pessoas, para que elas venham atrás da gente e a gente também possa desenvolver negócios com relação a isso, né? Normalmente, o papel do SDR em ambas desses modelos, digamos assim, né? Ele vai ser muito do entender o que essa pessoa está procurando, o que ela está passando, enfim, quais são as necessidades dela com relação ao que está acontecendo ali no cenário, né? Para que ela possa guiar essa pessoa pro vendedor e o vendedor, assim, fazer a venda, né? Então, entender problemas, necessidades, o que isso causa para o restante da empresa, para que aí, assim, a gente possa, né, dimensionar uma solução, pensar num produto e aí fornecer isso para o cliente, né? E aí sim que a venda acontece, né? Então, basicamente, isso que é o inbound aqui que a gente quer passar para vocês. Só um comentário aí também. Basicamente, quando a gente fala de SDR, né, a gente tem, de forma bem simples, a gente tem dois tipos de SDR, né? O outbound e o inbound, né? Como o Anderson explicou muito bem, né? E muitas empresas ou estão buscando um SDR outbound com perfil mais de prospecção, né? Ou o inbound que recebe aí clientes interessados no produto, né? Então, por exemplo, um exemplo prático aí, né? Digamos que eu sou um SDR e eu trabalho numa empresa de contabilidade. Na verdade, a gente tem um software de contabilidade, né? Para ajudar as empresas aí a terem um melhor resultado. Então, o outbound, ele, por exemplo, ele vai atrás de listas, LinkedIn, de prospecção fria para oferecer
esse software, né, de contabilidade. E o SDR Inbound, ele recebe, por exemplo, clientes interessados através de site, através aí de eventos, através de, enfim, de canais aí de comunicação, e ele qualifica, né, tanto o lead que está entrando, o inbound, quanto o outbound, ele qualifica esse lead, né, a gente vai falar bem disso amanhã, técnicas de qualificação também, e passa isso para o vendedor, né, então, basicamente, essa é uma das funções aí também do SDR, né. Isso aí. E tá muito ligado também, quando a gente vai ver nas vagas, né? O perfil outbound, assim, tá muito ligado ao caçador, né? Ao hunter. E no caso do inbound, tá muito ligado àquela pessoa que recebe os contatos, que é o farmer, né? Então, normalmente tem isso também nas vagas, assim, para a gente conseguir até diferenciar, para entender como é que vai ser o trabalho no dia a dia, né? Até complementando o que o Vini falou, né? Bom, inside sales, né? Inbound sales, aliás. O que isso significa dentro, então, de novo, no nosso mundo, né? É esperar e respeitar que o cliente ele levante a mão para que você faça contato com ele e siga ele dentro do processo. Se você talvez forçar essa relação, pode ser que não esteja no momento, e aí o cliente talvez não vê tanto valor assim na sua abordagem e acaba não te respondendo, não dá atenção, ou o próprio negócio às vezes não vai para frente, né? Então é realmente esperar assim e aguardar que essa pessoa ela se mostre interessada no seu produto ou no seu serviço, né? Os próprios conteúdos, inclusive, que a empresa monta, né, que ela envia para os clientes, para os leads, assim, ele pode ser usado para ensinar ele sobre aquele tipo de produto ou serviço, né? Então, se a pessoa ela vê que ela tem algum tipo de problema, alguma dificuldade, por exemplo, no software de contabilidade que o Vini falou, né? Se ela tem problema em fazer a contabilidade do negócio dela, por exemplo, e a gente tem o software que a gente pode fornecer para isso, né? A gente pode usar o nosso próprio conteúdo para mostrar como que poderia ser diferente na empresa dele, né? Então, se ele faz alguma coisa, né, completamente manual, não tem nenhum tipo de sistema, não tem ninguém que ajude ele com isso, talvez a gente mostrando ou enviando o nosso conteúdo, ele consegue entender como é que isso poderia ser melhor, né, automatizado, enfim, como é que ele poderia ter ajuda com relação a isso. Então, na verdade, tem uma via de mão dupla, né? A gente pode ajudar a pessoa com relação a isso também. Bom, e aí para a gente falar um pouco sobre técnicas de prospecção, né? Quando a gente vai falar sobre técnicas de prospecção, a gente podia falar de várias coisas. Na verdade, os 10 pontos que eu coloquei aqui, né? Talvez os 10 principais, a gente poderia talvez fazer um webinar para cada um deles, né? Que dá muito conteúdo cada um. Mas eu acho que essas 10 coisas aqui são coisas que a gente precisa entender, até quando a gente entra na empresa, assume um novo cargo, seja SDR ou vendedor mesmo, para a gente entender com quem que a gente está lidando, o que a gente precisa fazer também no nosso dia a dia, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer assim é entender quem que é o nosso público-alvo ou cliente final, né? Quem que é a pessoa que compra o nosso produto ou o nosso serviço. Entender essa pessoa, assim, né, que a gente está tentando chegar, é o principal. Porque em prospecção não adianta a gente ligar para qualquer tipo de empresa, independente do segmento, de qualquer cargo, de qualquer estado, enfim. Porque isso pode ser um tiro no pé, né? Você vai acabar se esforçando muito para ter um resultado muito pequeno. Então, entender para quem que você precisa vender, e isso às vezes é uma coisa muito difícil de fazer, mas é um exercício bacana de ser feito. Acho que é o primeiro passo assim para você começar a ter sucesso dentro do seu cargo, dentro do seu mês, né? Uma outra coisa, uma vez que você vai abordar alguma pessoa, né? Algum lead, enfim, é você pesquisar sobre essa pessoa e sobre essa empresa, para que quando você vai fazer a qualificação e fazer as perguntas, você não faça perguntas que você pode já encontrar, né, na internet, no LinkedIn da pessoa, ou que você pode talvez entrar no site da empresa e ver informações ali, né, o que a empresa faz, quantos funcionários tem e assim por diante, né? Então, não gastar ali o seu tempo, que é valioso muitas vezes, né, com aquela pessoa que está no telefone, enfim, para fazer perguntas que talvez você poderia ter achado em outro momento, né, em outro local. Assim como a gente também tem que, como eu mencionei, né, no ponto 1 ali, que a gente tem que entender a pessoa que a gente quer chegar para a gente ver nosso produto,
a gente também tem que entender o que o nosso produto faz, ou serviço, né? E como que a gente pode ajudar essa pessoa. Então, acho que são informações que vão se ligando, assim, né? Então, uma vez que você entende como é que você pode ajudar, você também consegue, talvez até explicar um pouco melhor como é que funciona o seu processo. E uma vez que você entende a dor do cliente, também você consegue passar em quais pontos você consegue tocar e ajudar essa pessoa, né? Acho que esse ponto 4 aqui é uma coisa que a gente vai falar um pouco amanhã, mas também que se liga muito com 2, é você pesquisar bastante sobre o seu contato que você vai conversar, né? Entender melhor o que está acontecendo, fazer perguntas que tragam valor para esse cliente, e não só que tragam valor para você, né? Mas que ajudem a clarear a situação para ele também. E isso é muito importante. E uma outra coisa é ter mais de uma forma de contato, né? Uma coisa que a gente falou ali no começo também na parte de outbound, né? É fazer ligações, mandar e-mail, mandar mensagem no LinkedIn, enfim, ter diversos pontos de contato para conseguir falar com essa pessoa, né? Tem gente que às vezes eu leio em alguns conteúdos assim que falam que ligação não funciona mais, né? Sendo que é o ponto que mais converte assim quando a gente tenta falar com as pessoas, né? O que mais dá certo. Todo mundo, eu acho que imagina que tem talvez uma caixa de e-mail cheia para responder ou que às vezes não lê e acaba só excluindo o e-mail, né? Por exemplo. Então, ter pontos de contato diferentes. Então, por exemplo, no primeiro dia você manda um e-mail, daqui 2 dias, se a pessoa não te responder, você faz uma ligação. Se essa pessoa também não te atender, enfim, tá em reunião, tá fora da empresa, enfim, você manda uma mensagem no LinkedIn ou, né, curte um conteúdo dessa pessoa no LinkedIn, e aí você vai refazendo essa sequência, né? Se essa pessoa não te responder no LinkedIn, você vai para a ligação de novo. Então, você cria uma sequência de contatos para que você consiga falar com essa pessoa dentro de, sei lá, 2 semanas, por exemplo, né? Isso é muito importante. Se a gente for passar para o 6º ponto aqui, e a gente vai falar um pouquinho amanhã também sobre a parte de CRM, né? É que, se possível, é legal você automatizar processos e que você não precise fazer tudo manualmente. Então, tem muitas ferramentas hoje que você manda e-mail automaticamente. Então, se você precisa falar, sei lá, com 100 pessoas esse mês, você pode fazer um e-mail para 25, mandar esses e-mails, fazer as ligações, depois para mais 25 e assim por diante, né? Então, você também tira um pouco do peso de fazer essas atividades todos os dias, né? Que são, por vezes, repetitivas, mas que são muito importantes e que dão muito certo, né? Se você fizer bem feito. Então, isso é muito importante também. A parte do cliente ter fit com o que você faz e com o que você vende, né? Acho que está muito ligado com o ponto 5 também, que é, caso a pessoa ela não tenha, você não consiga ajudá-la ou ela não tenha fit com o que você procura, né? Quando você está prospectando clientes e assim por diante, ou ela mesma não tenha fit, mas ela queira conhecer o seu produto e mesmo assim você vê que é uma coisa que não vai dar certo, né? Não tenha medo de descartar esse lead. É melhor você alinhar com o seu superior ou com o vendedor, enfim, sobre esse lead, entender se ele realmente faz sentido você seguir com ele ou não. E se não tiver, não tenha medo de descartar, porque você vai deixar de usar seu tempo nesse contato, né? E você poderia estar usando em contatos que dariam mais retorno para você. Então, é focar onde vai trazer dinheiro e vai trazer retorno para você no final do mês, lógico, né? Tentar falar mais sobre o lead e menos sobre você. Acho que isso é muito importante. Você pode ver que às vezes você vai receber e-mails aí que vai ter muita gente falando sobre o produto que ela faz, das 1001 funcionalidades que tem, e enfim, de tudo que pode te ajudar, mas né, não traz valor nenhum. Então, você falando mais sobre o cliente, mais sobre o que ele está enfrentando, isso traz mais valor e traz mais clareza também sobre né, o seu propósito ali, que é ajudar aquelas pessoas, né? Também é muito ligado à parte de automatizar, né? É de personalizar suas interações. Então, na hora que você mandar e-mails, que você mandar mensagem, é de não fazer um textinho padrão, assim, simples, né? Que vai ser usado para qualquer tipo de pessoa, né? Quanto mais você entende para quem que você quer vender e para qual tipo de problema que você está tentando ajudar as pessoas, você também consegue personalizar mais os seus e-mails, suas mensagens, suas ligações. Então,
isso é muito importante também. O cliente mesmo vê valor nisso, né? Quando ele deu o e-mail, ele para ler, ele parece que ele foi feito exclusivamente para ele, assim, né? Quando você manda aquela mensagem pensando na pessoa, né? E acho que também, né, muito ligado com o 8 ali, de falar um pouco mais sobre o cliente, é também ouvir mais o cliente do que você ficar simplesmente falando a ligação toda, né? Tinha uma chefe que ela falava para mim assim, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, uma coisa que a gente tem que fazer muito quando a gente está ali na ligação, escutando o cliente, é deixar com que ele fale mais, porque a gente consegue talvez pegar dicas ali no tom de voz, ou alguma coisa que ele fala ali que às vezes passa despercebido, né? Que você pode usar para talvez virar em uma oportunidade, por exemplo, né? Então isso é muito importante. Ouça bastante e fale quando necessário. Vini, eu acho que é isso daqui. Acho que o próximo slide já é o dia 2, na verdade. Então acho que se vocês não tiverem nenhum comentário, a gente pode já abrir para perguntas. O que você acha? Boa, boa. Não, obrigado, Anderson. Só para complementar aí, pessoal. Então, a gente tentou dar nesse primeiro dia, né, exemplos do que é o SDR inbound, outbound, que é o que o mercado tá buscando, né? Pouquinhos aí técnicas de prospecção. Amanhã a gente vai entrar bem nesse quesito de qualificação, né? Como qualificar um lead. E assim, pessoal, a gente tem muito feedback de pessoas, né, que foram fazer entrevistas, não tinham experiência, mas depois do curso, onde ouviram falar, entenderam o que é a metodologia, entenderam um pouquinho mais sobre o assunto, isso teve um diferencial enorme na hora da decisão e foram contratadas, né? Então, vocês vão perceber aí que quando vocês estiverem fazendo entrevistas, vocês vão lembrar desses pontos e durante a entrevista vai ficar bem mais suave a entrevista, né? Vocês vão poder estar se falando de uma forma muito mais com a língua da empresa que vocês estão conversando, né? Mas é isso, pessoal. Acho que por hoje é mais ou menos isso. A gente tem mais uns 10, 13 minutinhos finais que a gente queria deixar para respostas, perguntas. A gente pode abrir o microfone, botar no chat. Fiquem à vontade. Agora é a hora da gente trocar aí e poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Vini, antes só de passar a palavra para o André ali, que eu vi que ele levantou a mão também, tem uma pergunta do Bruno aqui no chat. Acho que quando eu estava falando, ele perguntou se fazer formulários é uma boa estratégia. Bruno, depende muito qual que é o fim desse formulário, né? Se a gente for pensar em inbound, por exemplo, né? Como eu falei ali de você criar conteúdo, por exemplo, tem muita empresa que quando você vai baixar algum tipo de e-book ou que você vai baixar algum tipo de material, ele pede que você coloque seus dados ali, né? Então, coloque um e-mail, colocar um telefone e seu nome, por exemplo, né? Então, o inbound, ele é muito ligado a isso. É você fornecer o material, mas também ter esse tipo de informação para que você entre em contato se necessário depois também, né? Então, nesse caso, o formulário é uma boa. Mas para outros meios, talvez não faça tanto sentido, né? Até porque você está procurando a pessoa e não ela te procurando. Então, não tem muito por que ela preencher um formulário nesse sentido, entende? Acho que ele complementou aqui perguntando aí no outbound. Acho que foi o que eu falei ali no seguinte, né? Como a gente está procurando essas pessoas, né, no outbound, não tem muito por que ela preencher um formulário, entende? Faria mais sentido se ela estivesse procurando conteúdo e quisesse alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente coloca uma barreira ali para que ela também forneça algumas informações, né? Acho que quanto mais a gente simplificar esse contato inicial, melhor, né? Imagina, você está recebendo uma ligação de quem você não conhece, ou e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, ou LinkedIn, e essa pessoa já te manda um formulário para você preencher, assim, né? Você nem sabe o que é. A chance de você preencher é mínima. Mas se o contato for mais assertivo, né? Dizendo, Bruno, assim que você trabalha na empresa XYZ, o seu cargo é esse, entendi aí que você trabalha, sei lá, uma empresa de contabilidade, na posição aí de gerente, a nossa empresa ajuda aí gerentes a diminuir silos, otimizar custos, isso faz sentido para você, enfim. Então, amanhã a gente vai entender um pouquinho mais dessas técnicas de como criar esse primeiro contato, né, usando o rapport, enfim, outras técnicas. E aí, obviamente, depois que a gente tiver um primeiro contato, desenvolvendo uma reunião, aí sim, depois a gente pode usar outros meios aí para engajar ele, né? Boa.
Acho que o André levantou a mão. Isso, eu tinha levantado a mão. Eu sou, assim, eu estou conhecendo essa área agora, né? Na verdade, eu conheci através de vocês mesmo, e fiquei interessado. Uma dúvida que me surgiu aqui é que você falou uma das técnicas de prospecção aí, seria o número 9 ali, personalizar as interações com os leads desde o inbound até o outbound. No caso, então, eu sendo um SDR, eu tenho a possibilidade de fazer os dois, ou seria focado numa coisa só, ou isso depende muito da empresa? Legal. Obrigado, André. Fico feliz aí que você conheceu um pouquinho mais da área através da gente, né? Passando aqui para sua dúvida, quando eu falo de personalizar as interações assim, é muito ligado com os outros pontos, né? Então, uma vez que você entende quem que você quer ajudar, né? Então, no ponto 1 ali, né? Quem que é a sua persona, quem que é o seu cliente ideal para que você venda aquele produto, né? É aquele cliente que vai usar todo mês, é o cliente que vai recomendar você e sua empresa para outros, né? Que talvez tenham problemas semelhantes, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Você entender também o que o seu produto faz, né? É o segundo ponto. E para você personalizar, é para que você tente alcançar essas pessoas que você considera ideais, né? Mas personalizando sua mensagem. Então, trazendo pontos ali sobre a empresa dessa pessoa, talvez que sejam importantes, né? Então, por exemplo, Vini, eu estou entrando em contato com você porque eu ajudo a empresa do seu segmento a resolver tal problema, né? Eu vi que a Inside Sales School recebeu um investimento no último mês aí de 100 milhões de reais. Assim a gente espera, né? Enfim, vai saber. Mas que vocês receberam um investimento aí de 100 milhões de reais, enfim, eu queria bater um papo com relação a isso. Então, essa mensagem ela vai ser exclusiva para o Vinícius, porque ela fala sobre a empresa dele, do investimento, enfim, daquele tema, né? Agora, se eu for falar com o André, por exemplo, enfim, a sua empresa talvez não tenha recebido um investimento de 100 milhões no mês passado, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, eu ajudo o seu segmento, né, que é o mesmo do Vini, por exemplo, e que talvez eu possa ajudar um problema que você tenha, entende? Então, é personalizar conforme você for falando com diferentes pessoas, né? Só complementando aí, Anderson, também, assim, respondendo a segunda parte do André, a gente tem empresas, tá, que depende de empresa para empresa, né? Empresas maiores, mais estruturadas, geralmente, eles têm separados área de inbound e área de outbound, tá? Outras empresas, elas têm a posição do SDR onde faz os dois, né? Até eu mesmo, quando comecei aqui na carreira, né, em 2013, eu comecei com SDR, né, ajudando tanto quanto os leads que estavam entrando, quanto prospectando, né? Cruzava, corria para o gol, cabeceava, corria para defender, né? Porque realmente a empresa não era tão grande, não tinha uma área tão estruturada, enfim, precisava fazer os dois, né? Então, eu ia atrás de clientes e atendia os clientes que entravam em contato comigo, tá? Eu acredito, tá? Vamos lá, pelo que eu já vejo bastante aí no mercado, a maioria das vagas, tá? Elas atendem os dois, né? Então, isso é bem importante, né? Até acho que no começo ali acabei não me apresentando, né? Mas eu trabalho aqui na Evino Code, é uma empresa de global de consultoria de tecnologia, a gente faz desenvolvimento de software, é parceiro do Google, trabalha com cloud, enfim, né? Trabalho aqui liderando parte do time comercial. E a gente aqui na empresa, né? A gente também tem uma área que a gente atende os dois, mas também tem uma pessoa que faz os dois, né? E na minha opinião, a pessoa que está começando agora como SDR, é interessante ele saber fazer os dois, porque isso vai abrir mais portas para vocês, né? Pelo menos para mim foi assim, para as pessoas que passaram para o meu time aqui também foi assim, né? Então, respondendo a tua pergunta, depende de empresa para empresa, mas é interessante saber fazer os dois. Obrigado, gente. Deu para esclarecer bem aí essa questão aí dessa dúvida, e pelo visto tinha bastante outras pessoas que tinham a mesma dúvida. Muito obrigado. Legal, André, obrigado. Obrigado, André. Acho que mais alguém levantou a mão. O Gustavo ali, Vinícius. Isso, acho que foi o Gustavo. Isso, fui eu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo.
Eu gostaria de entender, né? Eu tenho procurado me qualificar e ter feito uma formação muito na área técnica de tecnologia. Eu gostaria de saber se isso seria bom para eu ter um conhecimento muito do produto que eu vou estar utilizando, porque eu tenho a intenção de futuramente, por exemplo, ser um SDR, por exemplo, como você, Vinícius, né, que trabalha em uma empresa de tecnologia, vende softwares e outros produtos tecnológicos, se seria bom, né, tá, né, em uma formação tecnológica ou partir para uma que trata mais de soft skills e hard skills voltado para a parte de comunicação interpessoal. Boa pergunta, boa pergunta. Bom, eu vou responder aqui por mim, tá? Um pouquinho da experiência que eu tive aí também, contratando pessoas, né? Eu tenho na minha formação acadêmica, fiz gestão comercial, né? Depois fiz uma pós em marketing estratégico. Não foi numa questão de graduação técnica, né? De tecnologia, foi muito mais a área de negócios, né? Eu entendo que para essa vaga, e pela experiência que eu tive e outras pessoas que passaram comigo no meu time, essa posição aqui, ela exige muito mais esses conhecimentos de negócio, né? Questões de hard skills, soft skills, questões mais técnicas, você vai pegando aí com o tempo e fazendo cursos específicos para isso, né? E aí, diversos tipos de plataforma, tem Udemy, tem a Conquer, enfim, né? Várias outras empresas que entram mais a fundo num determinado ponto, né? Então, por exemplo, eu comecei como estagiário, né? Eu estava terminando a faculdade de gestão comercial, né? E tinha essa vaga, e eu lembro que nesse período, né? Eu saí do mercado de turismo, eu era vendedor, né? De pacote de turismo estudantil e universitário, né? Então, cara, completamente diferente do que é o mercado de tecnologia, mas eu fui contratado porque eu tinha essas soft skills, essas habilidades de comunicação, de proatividade, questões comerciais, gostava de falar com as pessoas, enfim, né? E as pessoas que eu contratei, né, durante aí a minha trajetória, eu sempre visei que as pessoas tenham mais esses conhecimentos pessoais, essas habilidades pessoais, do que qualquer outro tipo de formação, né? Porque até para essa vaga de SDR, a maioria das empresas não esperam alguém muito pronto, né? Esperam mais pessoas que tenham essas habilidades que a gente consiga desenvolver, e aí, parte técnica, hard skill, soft skill, alguma outra coisa nesse sentido, a gente vai treinando com vocês, né? As empresas geralmente vão treinando isso, tá? Entendi, muito obrigado. Bom, acho que só um complemento, tá? Em cima disso que o Vinícius comentou. Uma dica, tá? Dica de ouro aí, Gustavo. Um exercício que eu fiz bastante, cara, que funciona muito, cara. É você dar uma olhada nas vagas, nos pré-requisitos que eles têm ali, que eles colocam, né? Então, poxa, eu preciso de uma pessoa que tem uma boa dicção, uma pessoa proativa, uma pessoa, enfim, que tem uma boa, né, bom trabalho em grupo, uma pessoa que tem um conhecimento em determinada ferramenta ou em determinada técnica, e comece a estudar isso que essas vagas estão buscando. Eu acredito que esse estudo direcionado vai fazer muito mais sentido para você ingressar nessa área do que uma formação, uma graduação, XPTO, de qualquer uma universidade. Então, eu faria esse exercício de olhar as vagas do mercado, ver quais são ali os pré-requisitos que elas colocam e estudar em cima daquilo, que eu acho que você vai ter muito mais chances de ingressar nesse mercado, tenho certeza. Até, de novo, complementando o Bruno, né, que complementou o Vinícius, acho que a parte técnica é uma coisa que você vai pegando com o tempo também, tá, Gustavo? Uma vez que você também vai crescendo ali dentro da empresa, que você vai ganhando promoções, ou, enfim, vai para outras empresas também, a parte técnica em si, da parte de produto e serviço, é uma coisa que você vai adquirindo e aprendendo uma vez que você está lá dentro, né? Não é nenhuma coisa que você aprende antes de entrar. Muitas vezes, até por você ser vendedor, né? Você não precisa ter uma parte técnica tão apurada assim, porque normalmente as empresas também têm uma outra área, né? Que é responsável por isso, por te ajudar nessas informações mais específicas, né? Então, acho que o que o Bruno falou e o Vini falou também sobre entender mais essa parte de negócio e estudar legal o que tem essas vagas, né? Os pré-requisitos, eu acho que vai te ajudar melhor. Show. E complementando, vou brincar contigo, Anderson, complementando o complemento, né? Vamos lá. A parte de soft skills, pessoal, é o que as empresas querem. E isso vem com o profissional. Ou é nato ou você treina, né, habilidade de empatia, de conexão interpessoal. O hard skills tem os ramp-ups. Cada empresa tem o seu tempo, tá, de treinamento. Então, quando o SDR entra, ele vai ter um período de treinamento dentro da empresa para conhecer o mercado, conhecer o produto. Então, toda a parte de hard skills de treinamento do mercado
a empresa vai dar esse suporte e, como o Anderson falou, vem com o tempo. Agora, os soft skills, pessoal, né, de gostar de falar com pessoas, de lidar com pessoas, você precisa ter, tem que gostar. Então, como a gente está falando de uma formação de SDR, se você não gosta de falar com pessoas, né, você não tem esse trato ali, você vai ter grandes dificuldades, porque a gente fala de conduta, de atitude. Então, isso aí você tem que ter. O restante é treinável, pessoal. Tudo, né, seja a faculdade que você fez, o treinamento que você fez, tudo é válido, tudo. Só um complemento aí. Maravilha, maravilha, pessoal. A gente chegou aqui no horário. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, acho que por isso, então, por hoje acho que é isso. Então, pessoal, a gente volta também então amanhã às 20 horas, né? Obrigado aí, pessoal. E só um detalhe, como acho que o André e o Gustavo falaram, tá, pessoal? Vocês que também estão interessados em ingressar nessa área, né? Enfim, pelo que eu pude pegar aqui das perguntas, façam conosco o nosso coach de carreira. A gente vai fazer uma sessão individual com cada um para entender qual o perfil de vocês, onde vocês querem chegar, o que vocês estão fazendo hoje. A gente vai no detalhe do detalhe do detalhe de cada um, né? E fica aberto a todo mundo, né? Que queira estender essa oportunidade, né? E eu tenho certeza que depois desse coach de carreira, se vocês querem seguir nessa área, a gente vai conseguir ajudar vocês a ingressarem. Tá bom, pessoal? Valeu, então. Obrigado. Boa noite. A gente se vê amanhã, então. Boa noite, boa Boa noite. noite. Obrigada. Obrigada. Gostado. Foi ótimo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, sucesso.